E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, fechando a semana com o mercado americano levando as criptomoedas para baixo. Acabou de ser divulgado agora nessa manhã alguns dados da economia americana que não vieram de acordo com a expectativa. E o Bitcoin estava lá próximo aos 72 mil dólares e deu uma recuada no momento que esses dados foram divulgados. Então, eu vou falar aqui mais ou menos como que vai funcionar a nossa estratégia a partir de agora, logo depois da vinheta. E na manhã dessa sexta-feira, às 9h30 da manhã, foram divulgados dois dados muito importantes agora para a economia, tá? O ganho médio por hora trabalhada e o payroll, que é o relatório de emprego, tanto o não agrícola quanto do setor privado. E todos esses dados vieram acima das expectativas, o que é péssimo para a bolsa de valores, é péssimo para o mercado. Se a gente olhar aqui o índice, né, do S&P 500, a gente vê que na hora que eles foram divulgados, o mercado deu uma tapada para baixo, tá até dando uma recuperada, mas ainda assim isso é preocupante, tá? Porque igual eu comentei ao longo dessa semana e das últimas também, o mercado está pessimista com base no corte da taxa de juros. E para a gente ver cortes na taxa de juros, é necessário que a gente tenha uma redução da inflação e uma diminuição do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está extremamente aquecido. E o payroll e o ganho médio por hora mostram justamente o contrário. O trabalhador ele está ganhando mais do que o previsto, então isso agrava a inflação, da mesma forma que tem muito mais gente empregado do que as expectativas também projetavam, tá? Então, pessoas empregadas e pessoas gastando mais, isso agrava a inflação e pode protelar o corte na taxa de juros. Cabe ao mercado precificar se a gente vai ter 2 ou 3 cortes, o que deve estar acontecendo aí ao longo dos próximos dias, até mesmo porque na quarta-feira que vem, dia 12, a gente vai ter a reunião da FONC. E aí, meus amigos, que tá o grande problema. Então, o Bitcoin ele tinha chegado lá na máxima dos 72 mil dólares novamente, né? Aqui na Binance ele chegou no 71.997, caiu, né, na hora da divulgação para os 70.600 e agora está próximo aos 71.400 com a recuperação aqui do S&P 500. Inclusive ele está até mais fraco que o S&P, né? A gente viu que o S&P teve uma volatilidade muito grande e agora está voltando a subir, inclusive em regiões de máxima histórica, tá? Nesse exato momento. E o mercado cripto está um pouco mais pessimista aí que as bolsas do mercado tradicional americano, o que, ao meu ver, de certa forma, ainda é um pouco preocupante. E por que que isso está acontecendo? Porque a gente tem muita ordem institucional de venda dentro das corretoras. A região entre os 72 e os 75 mil dólares é uma região crítica para o preço, que a gente tem realmente muitas ordens. Principalmente entre os 72 e os 73, eu acho que é a região mais crítica, com a maior quantidade de ordens de venda. Entre os 72 e 873, na verdade, eu acho que é o ponto praticamente mais difícil de passar, que de fato foi o nosso topo histórico, né? O nosso topo histórico do Bitcoin, ele foi exatamente nos 73.700 com uma rejeição. Então é uma região crítica. O sentimento, né, segue bullish ao meu ver, e para mim o motivo que a gente pode romper esse topo histórico, que levaria ao rompimento desse topo histórico, é justamente o sentimento que, se continuar desse jeito, galera, a gente pode estar superando essa região de ordens e aí de fato que a gente tem um rompimento. Por quê? A maior parte das pessoas estão vendidas, estão shortando o Bitcoin contra essa forte tendência de alta que ele assumiu desde o começo do mês de maio, há mais ou menos um mês que ele resolveu subir forte, subiu aí mais de 27%, e isso dá liquidez para o preço continuar subindo. Então, basicamente, para essas ordens serem preenchidas, a gente precisa de pessoas comprando Bitcoin. E ninguém é louco de comprar Bitcoin nessa região de topo. O que que faz as pessoas comprarem? Liquidação. A liquidez, né? É quando elas são forçadas a estarem comprando o Bitcoin quando estão operando vendidas. Que é o que a gente está vendo, muita gente operando vendida. Então, para mim, a gente pode ver um rompimento de topo histórico e ver o Bitcoin seguindo o S&P 500 caso as expectativas do mercado fiquem otimistas, prevendo 2 cortes na taxa de juros, que aí deve rolar essa precificação, né, com esses dados que hoje não vieram bons, mas nas últimas semanas até que veio muito bom.
e a gente vai começar a ver essa liquidez aparecendo aqui em cima. Olha só como que nas últimas 24 horas surgiu uma liquidez aqui no 72 e o preço foi lá buscar essa liquidez. Então, se a gente ver mais liquidez surgindo no 73, 74, 75, a gente pode ver o preço preenchendo essa liquidez e superando essa região aqui de resistência que está infestado de ordens institucionais, tá? Para mim, o Bitcoin só não rompeu a máxima histórica por conta dessa pressão vendedora absurda dentro das corretoras. E como que a gente vai saber essa liquidez? Olhando esse mapinha aqui do Liquidation Map. A gente está vendo que a maior parte da alavancagem acumulada ela está justamente entre os 72 e os 73. E a gente tem ordens institucionais fortes até os 75. Então, seria necessário que esse gráficozinho aqui, ó, a gente visse uma liquidez acumulada, essa curvinha aqui, ó, subindo até para cima dos 75. Hoje, se o preço chegar ali próximo ao 74, a gente tem mais de $1 bilhão para ser liquidados. Só que a gente provavelmente tem muito mais que $1 bilhão de ordem dentro das corretoras fazendo uma pressão de venda no Bitcoin. Então a gente precisa que as pessoas, as sardinhas, continuem shortando o Bitcoin para criar uma liquidez maior do que a quantidade de ordens institucionais. Dito isso, né, qual que é a minha estratégia? Eu não quero comprar Bitcoin nesse topo, eu não sou louco de comprar Bitcoin nesse topo, porque é a maior resistência da história do Bitcoin, que é o seu topo histórico, com bilhões de dólares alocados aí para venda, certo? E, sem dúvidas, eu não vou vender os Bitcoins que a gente comprou ao longo dessa queda. Então, para mim, o Bitcoin está numa região de no trading zone. Não dá para comprar, não dá para vender. Se você quiser comprar Bitcoin, eu recomendo você utilizar fundos ascendentes para estar se expondo ao mercado, que inclusive é a minha estratégia para o Bitcoin especificamente, tá? Quando a gente vê correções, vê fundos ascendentes serem formados, eu estou comprando um pouquinho mais aí de Bitcoin. Região das médias, regiões de suporte prévio, às vezes até regiões de liquidez, caso a gente dê um zoom out nesse gráficozinho aqui, a gente pode ver onde que tem liquidez na ponta compradora. Enquanto isso, eu estou fazendo operações em outras altcoins mais focadas em long. Então, eu estou pegando altcoins que ainda não começaram um movimento de alta e que, caso o Bitcoin supere a máxima histórica, as altcoins podem facilmente acompanhar, tá? Então, nas últimas semanas, eu abri um trade em Bonk, que segue aberto, tá? Inclusive, já bateu 2 alvos, eu comentei aqui no canal, esse primeiro alvo aqui e esse segundo alvo, eu entrei nele nessa linha de tendência, aguardando o movimento de continuação. E já subiu o stop, fiz parciais, zerei meu risco e é um trade que eu simplesmente estou deixando a tendência levar. Se eu for estopado, eu saio no lucro. Se bater o alvo final, eu fecho completamente a minha posição. E Toncoin também, que já bateu o primeiro alvo, está extremamente bullish, está em regiões de máxima histórica e eu não pretendo vender muito da minha posição de Tom, só ir subindo o stop, porque se a gente superar a máxima histórica e o Bitcoin continuar subindo, provavelmente o Tom vai seguir a mesma pegada. E com relação aos trades, o que eu estou de olho? Eu devo abrir uma posição ao longo do dia nessa moeda METIS, justamente porque ela testou 2 vezes uma região de suporte muito forte, que é essa região próxima aos $72, inclusive com uma baita de uma rejeição nesse ponto aqui, ó, nessa região de suporte, que foi na terça-feira, dia 4 de junho. Hoje também a gente já viu uma certa rejeição. Então, fazer compras nessa moeda com stop abaixo dessa mínima, face a esse possível cenário de acumulação após uma alta, que seria uma bandeira de alta, para mim seria interessante estar posicionando. A Doge está começando a romper essa cunha descendente, igual a gente havia comentado antes do rompimento. Então, eu também devo me posicionar em long para pegar essa possível tendência de alta ao longo dos próximos dias, certo? Então a gente tem pontos de suporte muito importantes. Quem é mais agressivo vai colocar o stop abaixo desse fundo e quem é mais conservador vai deixar o stop abaixo das mínimas do movimento, porque a gente está falando aqui de uma possível valorização na ordem de 35% até as máximas, e caso o Bitcoin supere o topo histórico e a gente continue vendo todo esse hype em cima das altcoins e especialmente, né, das meme coins, eu acredito que a Doge pode continuar subindo. Na verdade, eu não sei se esse é o topo histórico. Não, não é não. O topo histórico tá lá em cima, que é mais um segundo alvo, né?
Então esses dois alvos aqui podem ser interessantes para o Bitcoin estar buscando. Perspectiva de valorização muito boa. TRB está fazendo um possível canal descendente, então é interessante da gente ficar de olho. Só tomar muito cuidado, porque canais descendentes são padrões onde a gente vê rompimentos de fundo sem continuações, igual aconteceu várias vezes aqui. Então eu costumo esperar, tá, o canal romper, fazer o reteste e começar a subir com a entrada de volume que ainda não aconteceu. O que é uma entrada de volume? É o que está acontecendo agora em ICP, tá? ICP é uma moeda também desse ramo de inteligência artificial, é Internet Protocol, que começou a romper essa linha de tendência e está começando a entrar o volume agora. Então está tendo interesse comprador. No momento que a gente fizer aí o pullback e continuar a subir, para mim seria um excelente gatilho de entrada. Então as moedas que eu estou mais interessado em entrar é a METIS, a AIDOGE e no caso de um pullback, o ICP. E eu continuo de olho em TRB para caso a gente veja um movimento similar ao que está acontecendo no ICP, entrar. Porque se o Bitcoin começar a subir, essas moedas vão subir junto. E se o Bitcoin começar a cair, eu vou tomar stop nessas operações de trade, mas eu vou poder comprar Bitcoin mais barato e a perspectiva, face à forte tendência de alta, é que a gente veja uma continuação do movimento como um todo, certo? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, não esquece de me seguir aí nas redes sociais. Eu estou em viagem, estou com um cenário completamente improvisado aqui, mas ainda assim eu continuo fazendo análises para você quando a gente tem movimentações e informações importantes. Não esquece também dos patrocinadores do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu utilizo para fazer as minhas operações, não exige KYC e preza pela sua privacidade, certo? O link está aqui na descrição desse vídeo, assim como a Token.com, que é a rede social das criptomoedas, para você ficar por dentro de tudo das suas altcoins favoritas. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia e um ótimo final de semana. Valeu, galera! Falou!